Olá amigos, estamos de volta com o seu programa Caminhos da Amazônia e neste domingo você acompanha uma reportagem sobre a soltura de filhotes de quelônios no município de São Sebastião do Atumã, interior do Amazonas, e ainda acompanha duas reportagens sobre a situação dos produtores rurais, criadores de gado, lá na região sul do Amazonas. A gente volta daqui a pouco. Moradores das comunidades ribeirinhas do município de São Sebastião do Atumã, região metropolitana de Manaus, através de tabuleiros conseguiram manter filhotes de quelônios até um tamanho maior para poder soltarem à natureza. Tudo isso você acompanha na reportagem de Jackson Salvaterra. O nosso destino é a comunidade do Maracarana, que fica entre os municípios de Presidente Figueiredo, Itapiranga e São Sebastião do Atumã. Depois de viajar 3 horas de barco, chegamos até a pequena Vila Pacata, onde há alguns anos a comunidade desenvolve o projeto de preservação dos quelônios. As crianças participam desde cedo da soltura dos pequenos animais que saem correndo de volta à natureza. A gente, desde a primeira vez que a gente veio pra cá, a gente soltou umas tracajá, brinquemos aqui. Aí desde aquilo aí eu já achei legal. Desde pequena eu sempre ajudo a minha madrinha, que também nada, isso daqui não pode se desenvolver aqui, que ela, um dia eu acho que ela não vai estar aqui mais, mas nós vamos estar aqui para ajudar ela. E então, a gente vai estar aqui para ajudar nós crianças assim, que vamos ficar, que a gente possa preservar bem e bem. É importante sempre cuidar para que não acabe, porque nós vivemos num lugar onde nós precisamos cuidar e ter tudo aquilo que a natureza nos oferece, criou. Nós não podemos deixar acabar. E quando um toma iniciativa e mostra o seu trabalho, todos abraçam a causa. Então nós precisamos fazer a nossa parte como liderança para poder sensibilizar toda a população. Mas para chegar até este momento, os moradores precisam demonstrar muita união e trabalho, desde o recolhimento dos ovos até a soltura dos animais. Todo esse trabalho a fim de preservar as tartarugas da Amazônia. Esse trabalho aqui é um trabalho muito, para mim, né, muito bonito, porque eu já tenho 12 anos, né, que trabalho fazendo esse trabalho aqui, esse monitoramento com as tartarugas. E aí eu trabalhar na área do Maracarana, hoje estou na área do Carabá, onde é a área de praia, dá muita tartaruga. Então, esse ano, graças a Deus, alcançamos 10 milhões. Então, a gente luta hoje nesse trabalho, mesmo sendo voluntário, para que outros possam abraçar a causa. Não pensar só no salário, mas pensar que cada um fazendo a sua parte, o pouco se torna muito, né? E essa população de quelônio, ela só vem aumentar cada dia e a gente está passando esse trabalho, né, com a nossa disposição no dia a dia, como comunidade e assim dando exemplo para outras comunidades, né? Para estar trabalhando em prol desse projeto que é nosso. A gente encontra grande quantidade de familiares que se juntam para fazer isso, a coleta, depois nós colocamos no tabuleiro e nesse tabuleiro o Cacá fica acompanhando o procedimento do crescimento deles. A preservação das áreas de desovas das tartarugas é feita pelos comunitários com apoio da Polícia Militar de São Sebastião do Atumã. E as patrulhas são importantes para que os ninhos sejam conservados, evitando predadores. De fato, elogiar também esse trabalho conjunto, porque é um dever, né, constitucional não só dos órgãos, né, da segurança pública, como também da sociedade em geral. E eles têm nos recebido com louvor, né, de forma positiva, as nossas ações. Boa parte dos ovos eclodem naturalmente nos lugares onde foram depositados pelas fêmeas. Já os ovos encontrados em locais de vulnerabilidade
são coletados e transferidos para uma espécie de berçário, que imita as condições encontradas no habitat natural desses animais, onde permanecem seguros até seu nascimento. São cerca de 10 mil quelônios que estão sendo devolvidos para a natureza. A soltura dos quelônios foi na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Atumã. A ação é da comunidade maracarana em parceria com a Eletronorte e a Faculdade Federal do Amazonas. Então, esse ano estamos fechando um termo de cooperação entre a Eletronorte e a UFAM para poder melhorar ainda esse plano de manejo e conservação de quelônios aqui no Atumã. Então, qual é a perspectiva para o futuro? Então, é aumentar tanto o número de alunos para vir realizar pesquisas aqui, tanto aluno de graduação quanto de pós-graduação, como também melhorar a proteção junto com os órgãos como o SEMA, né, e a polícia que está vindo apoiar. Então, é melhorar essa proteção, como também aumentar o número de filhotes que vão ser devolvidos. Alfredinaldo é motorista de uma empresa prestadora de serviços de energia. Mas no dia a dia, ele e outros colegas também acompanham os trabalhos de fiscalização dos veterinários. Faz o trabalho lá na madrugada para pegar os ovos, transporta para outro setor, né? E assim eles vão fazendo. Aí, conforme o tempo, eles têm uns meses e depois eles trazem para cá para as solturas, né? O trabalho de conservação do quelônio é um trabalho que envolve toda a comunidade, né? Então, assim, tem um período da coleta dos ovos, período do nascimento, e esse período agora que é da soltura, né? Que é o evento que coroa todo o trabalho que eles foram feitos, né? Durante esses 3 meses aí, desde a coleta dos ovos até o nascimento, e uma parte que eles ficam se alimentando para ficar maiores para ir para a natureza, né? Então as crianças se envolvendo, elas vão começar a ter esse cuidado com a conservação também dos animais. Então é muito importante para a comunidade esse momento. Enquanto houver projetos como este, as vidas dos quelônios nos rios da Amazônia continuarão. Essa é a prova que o homem e o meio ambiente podem conviver em harmonia. No próximo bloco, você acompanha como parte da expedição Caminhos da Amazônia, sul do Amazonas, as reportagens sobre os produtores rurais de Matupi que estão em áreas embargadas. Dias assustadores, de medo e pesadelos acordados, tanto na vila, nas cidades e principalmente nas fazendas. Tudo isso vem acontecendo nos municípios de Canutama, Humaitá, Apuí e Manicoré, principalmente no distrito comunitário de Santo Antônio do Matupi, na Transamazônica. E agora você acompanha como parte da expedição Caminhos da Amazônia, sul do Amazonas, a primeira reportagem sobre a situação de produtores rurais e das áreas embargadas pelo IBAMA. A cada nascer do sol, com seu brilho radiante nas fascinantes paisagens do distrito de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré, interior do Amazonas, vem também a memória dos produtores rurais e dos comerciantes da vila, lampejo das lembranças dos momentos de medo e de sensação de perdas da liberdade, dos rebanhos e das propriedades. Porque nós compramos uma terra sem saber o que era e agora vai ter uma reintegração de posse, tá vendo aí, ó? Curral, casa, chiqueiro de porco, pasto formado, era tudo mato, foi tudo nós que fez. Hoje é o primeiro passo que nós estamos fazendo para desfazer tudo que fez. Terrorismo, porque é um estado igual esse, não tem 3% desmatado, na verdade, com 97% do jeito que Jesus Cristo esteve aqui na Terra. E eu acredito que o progresso ninguém cerca e acredito e tem muita fé em Deus. Então isso é um processo, é uma evolução. Eu sinto que a gente está caminhando, então essas coisas vão aparecer mesmo. E quero deixar muito claro que o progresso ninguém cerca. Isso aí é inevitável.
Então eu sinto assim que nós vamos caminhar. Nós vamos enfrentar essas barreiras, eles não dão conta de tirar todo mundo daqui porque Deus nos protege. Estamos no município de Humaitá, dentro da balsa que faz a travessia do Rio Madeira e nos faz pegar a BR-230, a Transamazônica, que serve de caminho para outros municípios amazonenses e ainda atravessa vários estados das regiões Norte e Nordeste. Mas nossa missão mesmo é ir até o quilômetro 180 em Santo Antônio do Matupi, onde os pecuaristas de lá têm sido o foco principal das operações do IBAMA, que ameaça apreender cerca de 2.500 das 500 mil cabeças de gado em 17 municípios da região amazônica. Estamos trabalhando com uma ideia de tolerância zero. Nós estamos trabalhando, priorizando, obviamente, as maiores glebas, as maiores áreas. Nós estamos fazendo os autos de infração e fazendo o embargo dessas áreas. É esse o clima experimentado e o ambiente vivido pelos habitantes da região durante os últimos 20 anos. A região sul do Amazonas, próxima à divisa com os estados de Rondônia e do Acre, se transformou em um verdadeiro campo de batalha entre os agentes federais ligados à fiscalização ambiental e os criadores de gado. Os agentes do IBAMA e as forças policiais federais chegam em viaturas e de helicópteros e transformam as propriedades em acampamentos por até 40 dias. Além de multas milionárias, concedem prazo de apenas 5 dias para a retirada dos animais dos pastos e dos currais das fazendas. Não é brincadeira, eles estão notificando as áreas embargadas e estão dando 5 dias para retirar os animais. Tá aqui, ó, notificação, retirar todos os animais das áreas embargadas. O mercado não quer comprar boi, soja, milho, o que quer que seja, de áreas desmatadas ilegalmente. Os bancos se reuniram agora, o mês passado, e também decidiram que não vão dar mais crédito para quem tiver área embargada. Agora, o embargo ele incide só em cima da área que foi desmatada ilegalmente. Então pode ser que numa propriedade, numa terra, numa área, a gente tenha área embargada e área não embargada. Então é possível sim, e é possível que ele mantenha o gado, por exemplo, na área livre de embargo. A gente veio para trabalhar, a gente veio para prosperar, para desenvolver uma região, e a gente se sente assim extremamente inseguros, porque o IBAMA chega, né? Vem Polícia Federal, vem Força Nacional e nós não temos segurança nenhuma. E é como se nós não fôssemos donos disso aqui. É muito doloroso. O Distrito Comunitário de Santo Antônio do Matupi, distante 332 quilômetros de Manaus, em linha reta, a capital do Amazonas, surgiu no início da década de 1990. E as primeiras atividades econômicas dos moradores foram a extração de minérios, principalmente do ouro, e de madeira, através de planos de manejo florestal. A partir de 2005, com a diminuição da atividade madeireira, com um número de serrarias caindo de 20 para apenas 4, passaram a investir na pecuária de corte e leiteira. Só que esbarraram nas dificuldades para conseguir licenciamento ambiental para a construção, manutenção e recuperação de pastagens. Os principais empecilhos foram e são a falta de regularização fundiária, a titularidade da terra e o zoneamento econômico e ecológico da região. O pecuarista José Roberto de Carvalho precisa recuperar toda a pastagem da fazenda dele, localizada no ramal Bom Futuro, mas não consegue a licença ambiental. E sem pastagem renovada, não tem como aumentar o rebanho e nem melhorar a renda dele e nem contratar novos trabalhadores. E esse povo está inseguro, né? Nossas coisas aqui desvalorizaram tudo. A gente vinha num ritmo importante, bom,
desenvolvendo, pessoas novas vindo para cá, e agora está todo mundo com muito medo, né? Com muito receio, né? Então essa é a pior forma para trabalhar, é essa, né? O rebanho cresce, precisa de pasto, precisa de comer, você precisa de fazer mais pastagem, você o que faz, né? Vai enfrentando isso aí, recebendo as multas, e é o que nós podemos fazer, né? O agronegócio é um dos setores que mais emprega em todo o Brasil. E quando esse setor está sem atividade nas propriedades rurais, o comércio das cidades tende a cair com a venda de produtos tão necessários para as fazendas e para os sítios. E é o que está acontecendo principalmente na vila do Distrito Comunitário de Santo Antônio do Matupi, no quilômetro 180, na Transamazônica. Você acompanha tudo isso nessa reportagem. A presença dos pecuaristas na região, além de promover a geração de empregos diretos e indiretos, cerca de 7.000 postos de trabalho nas fazendas e na vila, também vem atraindo novos investidores, novos comerciantes, mais empresas de consultoria e de novas tecnologias para o campo. E onde tem gado, também tem exposição agropecuária. No Parque da Espomate aconteceu no último final de semana a 12ª exposição dos produtores rurais de Matupi. No ramal dos Baianos está a fazenda de Dona Zilda Aparecida da Silva. Simpática e resiliente, ela nos recebe e confessa que vive e trabalha o tempo todo assustada, temendo receber novas visitas dos agentes de fiscalização e repreensão a crimes ambientais. A pecuarista acredita que só vão poder trabalhar sossegado, sem ameaças e perseguição, quando o governo do Amazonas elaborar e aprovar na Assembleia Legislativa o projeto de zoneamento econômico e ecológico da região. A gente acredita que nós vamos ter esse zoneamento, né? Nós acreditamos e nós precisamos, e nós só vamos ter uma segurança, né? Para poder trabalhar, para poder produzir, né? E até nosso coração parar de disparar, a hora que sair esse zoneamento, a hora que a gente tiver uma regularização fundiária, a hora que a gente tiver um título das nossas terras. Nós não temos. A esperança dos produtores rurais aqui de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré, na região sul do Amazonas, é que o governo do estado realmente inicie e conclua o plano de zoneamento econômico e ecológico dessa região, para que, assim, essa terra toda seja regularizada e possam criar critérios para que eles possam fazer as compensações ambientais. O pecuarista João Bosco Nali, que é vizinho de Dona Zilda Aparecida no ramal dos Baianos, diz que só nas últimas investidas do IBAMA contra a propriedade dele, aplicaram quase 10 milhões de reais em multas, 7 vezes mais que o valor das terras e do gado dele. Para o pecuarista, o dinheiro investido com diárias dos fiscais, com aluguel de helicópteros, com combustível para as viaturas, com alimentação e hospedagens, poderia ser utilizado na elaboração do processo de zoneamento econômico e ecológico e nas ações de regularização fundiária. E o governo federal, na opinião dele, ganharia mais vendendo e titulando as terras. Como é do governo federal, ou se fosse do estado a mesma coisa, o que tem que fazer? A gente tem que pagar, né? Pagamos a área, igual o governo fazia antigamente, né? Os presidentes faziam. Quanto que vale a hectare para o governo federal? Tantos. Divide para o parceleiro pagar. A maioria dos pecuaristas que foram multados por desmatamento e por falta de licenciamento ambiental para fazer pastagens, alega que sofrem injustiça e perseguição por culpa dos próprios órgãos dos governos federal e estadual,
que não chegam a um acordo sobre quem deve fazer os licenciamentos, a fiscalização e a titularização das terras. É o desencontro dos órgãos governamentais e principalmente os órgãos estaduais com os órgãos federais. Esse debate é antigo a respeito de IPAAN e IBAMA. Quem pode liberar, legalizar nós com licença ambiental é o Estado, aqui. E o IPAAN nunca comungou e não comunga com os federais. O IBAMA é um órgão fiscalizador. Como falha do IPAAN, aí vem a fiscalização, que é que a gente sai acusado, denigre a imagem do Estado, do Amazonas, e a nossa é pior. Segundo o Eduardo Gervásio, que tem uma fazenda na margem direita da BR-230, a Transamazônica, em Santo Antônio do Matupi, foram os gestores do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no final da década de 1990, que autorizaram na época a entrada dos pecuaristas nas terras, que nos últimos 6 meses vem recebendo embargos constantes pelo IBAMA. Ao todo, são mais de 1.000 lotes fundiários na região, sem contar com os lotes dos projetos de assentamento da região. O INCRA que me deu o direito de fazer a fundiária para me manter reserva, porque senão eu não teria reserva. E aconteceu com a maioria daqui do pessoal que veio com nós de fora, sim. As operações do IBAMA, segundo a presidente do Conselho do Cidadão de Matupi, Cláudia Gonçalves, além de provocar desemprego nas fazendas, está trazendo prejuízos irreparáveis para o comércio e a rede de serviços da vila. São mais de 150 estabelecimentos comerciais, entre lojas, postos de combustíveis, hotéis e restaurantes. O volume de vendas caiu em mais de 60% a cada mês devido à diminuição dos investimentos nas propriedades. Hoje, o comércio em si, ele não está mais nem respirando, não, está realmente sufocado com as dívidas, porque aquelas fixas que não mudam, e tentando negociar, né, com seus credores para que possa ter um pouco mais de paciência e aguardar que possa passar essa fase ruim. É muito importante que o Estado, de uma maneira mais ampla, principalmente o governo federal, possa ter, em paralelo ao comando e controle, uma atuação nos seus serviços de prestação de serviços essenciais que são da competência do Estado, onde podemos citar a questão de educação, saúde, infraestrutura e, principalmente, regularização fundiária e regularização ambiental. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. Lembrando que durante toda a semana você pode continuar assistindo o programa. Nós iremos colocar aqui na tela, né, os horários alternativos, né, aqueles que você pode assistir na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Lembrando ainda que no próximo domingo teremos um programa inteiro só sobre a situação de tráfego e também sobre a reconstrução da BR-319, que é a única via terrestre que liga os estados do Amazonas e Roraima às demais regiões do Brasil. E nós queremos aqui agradecer o acolhimento, a hospitalidade dos amigos de Matupi, de Humaitá e todos aqueles que participaram conosco da expedição Caminhos da Amazônia, sul do Amazonas. Um grande abraço e até o próximo programa.